Bem assim? Isso, ótimo. Então, nessa ação penal 502, 21, 79, 78, depoimento do senhor Paulo César Roxo Ramos. Senhor Paulo, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa é a oportunidade também que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar, eu vim aqui para isso, para provar minha inocência. Senhor Paulo, o senhor conhece aqui os termos da acusação? O Ministério Público afirma que o senhor teria participado da arrecadação de dinheiro para a campanha em 2014, do então senador Gin Angelo, e que esses valores seriam provenientes de solicitação pelo senhor senador em contrapartida à não convocação de empresários na CPI. O senhor pode me narrar a sua participação nesses fatos? O senhor participou de alguma reunião do senhor Gin com esses empresários, por exemplo? Bom, a premissa que está colocada aí é falsa, para começar. Eu não participei da campanha do senador Gin. Participei da campanha para o governo do Distrito Federal, do governador, pelo Partido da República, PR, do Distrito Federal. Então, inicialmente, é esse o ponto, acho que mais importante de ficar claro aí nessa questão colocada. O meu papel não era cuidar de arrecadação. Nunca cuidei, já participei de outras campanhas antes. Nunca, em nenhuma delas, cuidei de arrecadação. E nem nessa também não cuidei de arrecadação. Teve duas situações específicas em que eu fui envolvido, que acho que mais tarde vai ser colocado e eu vou ter oportunidade de esclarecer. Mas o meu papel era na área de comunicação, que é a minha formação profissional, a minha área de atividade empresarial, e eu cuidava desse ponto na campanha, do governador. Certo. Havia uma coligação para essa campanha do governador? Perfeitamente, uma coligação com 5 partidos. O PTB era um deles? Era um deles. O então senador era candidato nessa coligação ao Senado? Candidato à reeleição ao Senado. Certo. Há um relato aqui na denúncia de uma doação de 5 milhões que teria sido feita à coligação pela UTC Engenharia. O senhor pode me narrar qual foi sua participação nesses fatos? Então, por volta do final do mês de junho, bem no final, nos últimos dias realmente, chegou ao partido a informação de que o senador tinha obtido uma doação com essa empresa e que precisava mandar alguém lá, ou algumas pessoas lá, para, vamos dizer, ver os aspectos práticos dessa doação. E nesse contexto nós fomos escolhidos pela direção partidária para irmos para lá, pela coordenação da campanha, para irmos para lá porque precisava também, no meu caso, dar alguns esclarecimentos eventuais que poderiam surgir, que era um empresário que nunca tinha doado, né, em Brasília, que ninguém conhecia, e eventualmente precisaria dar alguma posição sobre números de pesquisa, posicionamento, possibilidades, cenário político da campanha. Nós fomos escolhidos quem? Fomos eu e o Valério. E por que escolheram o senhor e o Valério? Bom, o senhor mencionou agora há pouco que o senhor não participava dessa parte de arrecadação. Olha, a parte que a campanha foi contexto de muita dificuldade financeira, toda ela. E a parte que eu cuidava, que era a comunicação, as pesquisas, estava sofrendo inclusive com uma ameaça de paralisação por falta de pagamento, a produtora ameaçando parar, então estava com muita dificuldade. E eu vinha reclamando isso constantemente, alertando sobre isso. Além de acho que ter sido considerado esse aspecto pela necessidade da minha área, e também a área de pessoal de campo, de rua, estava com esse problema, tinha também o aspecto de eventualmente fazer alguma análise de cenário, alguma coisa, colocação de números de pesquisa, que era a área que eu coordenava, então eu acredito que isso deva ter sido decisivo, preponderante para a minha escolha, no meu caso. Mas as doações já não estavam acertadas antes de chamarem o senhor? Sim. Então por que precisavam dessas questões de pesquisa? Sim, veja bem, acertadas, de que combinadas. Havia combinadas, me parece que sim, não sei dizer, porque não participei de nenhuma reunião. Mas
para onde seriam destinados, quem eram as possibilidades, como é que isso ia ser distribuído, me parece que não, porque esse era o nosso papel lá, de mostrar as possibilidades dos candidatos. Certo. O senhor participou de alguma reunião envolvendo diretamente o senhor, então senador Ugin Argelo e o Ricardo Pessoa? Não, nenhuma. Com o senhor Léo Pinheiro? Não, nenhuma. Com o senhor Júlio Camargo? Não, nenhuma. Não participou de nenhuma reunião? Nenhuma. Com essas pessoas? Não. Não, nenhuma. Uhum. Tem aqui um depoimento que o senhor prestou em 15 de abril. O senhor respondeu assim: no tocante reuniões que em Brasília, nos quais o depoente e Valério foram chamados por Ginhagelo, onde também havia empreiteiros, esclarece que ocorreu uma reunião durante a campanha eleitoral 2014, que naquela reunião estavam presentes Ginhagelo, Léo Pinheiro e Júlio Camargo. Mas deve estar dito aí no complemento que eu não participei da reunião, que eu estava à parte numa sala. Eu fui chamado, isso devia ser perto de 10h30 para 11 horas da noite, e ao final, que não durou muito tempo, quando as pessoas estavam indo, nós fomos chamados, fomos apresentados ao seu Júlio. Foi justamente esses dias que antecederam a nossa ida a São Paulo. Fomos chamados, fomos apresentados a ele que devíamos procurar, que ele ia doar e tal. Mas já estava... Essa reunião foi... Esse encontro foi aonde? Isso foi numa casa no Lago Sul, em Brasília, que eu não conheço. De quem que era a casa? Não sei de quem que é. Foi na QL12 do Lago Sul. Eu nunca fui lá, fui só essa vez, não conheço, não sei de quem que é. Quem chamou o senhor para ir lá? O senador. E ele chamou e o senhor foi de imediato para lá, ou a reunião já estava ocorrendo, ou o senhor estava desde o início lá? Não, eu cheguei por volta de 10h30, 11 horas da noite já. E quando nós chegamos, foi pedido que a gente aguardasse ao lado. Era uma varanda grande, uma varanda de mais de 20, 30 metros, uma coisa bem grande. E nós ficamos no fundo, num outro ambiente dessa varanda, e ao término as pessoas já estavam saindo. Ele chamou: vem cá. O seu Júlio nos apresentou: isso aqui são o pessoal da campanha, tal, da coligação, coordenadores da campanha, são as pessoas que vão te procurar para ver os detalhes da doação, tal, acerta aí, tal. E nós marcamos, 2, 3 dias depois, fomos lá. Tá, mas quem que estava nessa ocasião lá, então? Essas pessoas aqui? Ginhagelo, Léo Pinheiro, Júlio Camargo? Olha, eu só fui apresentado ao seu Júlio. O outro, eu imagino que seja o Léo Pinheiro, porque a gente, à distância, pode ter uma identificação, né? Mas... E o Ricardo Pessoa não estava presente? Não, não vi. Tá, e o que apresentaram e o que falaram para o senhor na ocasião? Dessa noite? Isso. Nada. Eu não fui, eu só fui apresentado ao seu Júlio. Tá. E apresentaram por algum motivo? Ou, assim, o que foi dito na ocasião, senhor que Paulo? Nós fôssemos procurá-lo, que ele iria fazer uma doação, e nós fôssemos procurá-lo para passar número de contas e acertar cronograma de pagamento. Apenas isso. E o que aconteceu daí então? No início da outra semana, acho que no dia 30 ou dia 1º do mês seguinte, nós fomos a São Paulo encontrar o seu Júlio Camargo. Quem foi a São Paulo? Eu e Valério. Por que precisavam os dois ir? Não podia ser um? Não sei lhe dizer. Quem solicitou foi o senador, então, senador? Ele que nos apresentou o seu Júlio. Tá. Solicitou a gente, ao partido, porque isso era feito dentro do comitê da campanha do governador. Comitê muito grande. Todos os partidos que compunham a coligação tinham um espaço lá dentro, uma sala, que também tinham as suas pessoas lá, que para a campanha poder funcionar de forma integrada. E nesse comitê tinha uma grande sala de coordenação. Certo. Tá? Era onde os coordenadores se encontravam, os principais candidatos iam, tá, para atualizar informações. Então, num desses dias aí foi falado isso, que o partido precisava mandar alguém lá. O pessoal achou melhor da coordenação, a gente fez uma reunião, então vão vocês. E por isso, à noite, no mesmo dia ou no dia seguinte, alguma coisa assim, nós fomos chamados. Tá. E daí foram para São Paulo, então? Fomos para São Paulo. E encontraram quem lá? Depois. Fomos procurar o seu Júlio Camargo. Foi um encontro acredito eu, na sede da Toyo, num prédio
que eu nunca tinha ido. E o que aconteceu nessa ocasião? Não, então, o seu Júlio definiu uma doação, se eu não me engano, de cerca de 2 milhões. E pronto. E depois disse que depois ia ver como é que ele ia fazer o restante. Parece que ele falou, tem um compromisso de fazer mais, vou ver. E no momento vou fazer isso e depois eu vejo com vocês como é que vai ser a fase seguinte. Perfeitamente. Depois dali, ele nos levou para nos apresentar ao senhor Ricardo Pessoa num escritório dele que ele disse que era perto, e realmente foi perto. E nos apresentou o senhor Ricardo Pessoa. Sim. E tivemos essa reunião com o senhor Ricardo, falamos um pouco sobre o cenário de Brasília, sobre pesquisas. Eu estava munido até das pesquisas que a gente tinha de mais recente na época. Ele quis saber das possibilidades das filhas do ex-governador Roriz. Assim, disse especificamente que que conhecia o ex-governador, como é que eram as chances delas, como é que eram as chances do candidato ao governo, enfim, conversamos sobre essas possibilidades. E ele combinou uma doação, então? E aí ele acertou uma doação, estabeleceu um cronograma, nós passamos a eles os números das contas iniciais, que deveriam ser, para onde deveriam ser, e achamos melhor não passar esse cronograma, porque não tínhamos instruções para tudo, né? Assim, não tinha uma coisa que já faz assim, assim, assim. Então a gente fez dentro de uma coisa de bom senso ali, uma distribuição dentro de uma orientação inicial que tínhamos, e combinamos as futuras nós depois voltaríamos com novas instruções, assim que recebêssemos. Né? O senhor voltou na ocasião lá? Voltamos lá na segunda vez. Bom, nesse primeiro dia ele chamou o seu Valmir Pinheiro, Sim. Nos apresentou, disse que ele estava à disposição, foi muito gentil ao nos receber, estava à disposição, mas que também na ausência dele o senhor Valmir resolveria, e que ele viajava muito e que podia ser tratado com o seu Valmir. E dessa forma, no meados de agosto, se eu não me engano, mais ou menos no meio da quinzena aí, do mês mesmo, nós voltamos lá, já levando alguns recibos eleitorais e submetendo a ele a programação final. Quanto que o senhor Júlio Camargo doou nessa ocasião aí? Se eu não me engano, 2 milhões. O que está no processo é correto. Tá. Para a coligação? Exatamente para quem foi agora, se foi todo para o PR, foi para a coligação, sim. Tá. Para um desses 5 partidos. Dos partidos específico? Eu acho que foi para o PR, boa parte, se não foi o todo do seu Júlio, eu não me recordo. Como é que foi? Ele doou na mesma ocasião ou ele combinou de doar? Como é que foi feito isso? Encaminhou comprovante, recibo? Como é que foi? Essa questão eu não cuidava da parte financeira. Sim. Nós, quando voltamos lá na UTC, em agosto, até porque estávamos indo lá, os partidos aproveitam, já levam o recibo, quebra esse galho para a gente. Mas esse aspecto da troca dos recibos, da contabilização da doação, eu não cuidava, não fazia, mas ao que me consta, as contas já foram aprovadas e me parece que está tudo certo, foi tudo registrado. E a UTC Engenharia doou quanto? A UTC, 5 milhões. E para vários partidos, um partido só? Como foi? Para vários partidos. Da coligação? Da coligação, sempre. Nós só falávamos em nome da coligação. Teve outros empresários com os quais o senhor contatou por solicitação do senhor Ginhagelo? Não, senhor. Eu tratei só dessas 2 doações. Teve um episódio com o senhor, que eu fui procurado pelo senhor Gustavo, se não me ocorre, da Camargo Corrêa, mas ele não prosperou, ele não confirmou a doação. Foi procurado em que termos e como? Ele me ligou dizendo que queria falar comigo e eu já sabia que também tinha sido avisado pelo celular que existia esta possibilidade de doação, e ele foi à minha casa um dia e eu então falei que se haveria doação. Ele falou assim: olha, não sou eu que trato disso, não estou ciente, não estou a par, vou ver
E parou aí. Depois eu mandei uma mensagem para ele, se ele tinha alguma posição, se a gente podia se encontrar para concluir esse assunto. Até meio, eu acho que cabe o registro, apesar disso eu não ter perguntado, de que achei estranho o depoimento dele. Quando ele diz que recebeu instruções. Primeiro, eu nunca liguei para ele, né? Já está nos autos, tem as provas nos autos, depois eu pude ler. Todas as ligações foram dele para mim. Eu apenas mandei essa mensagem no final de tudo. Segundo, ele diz no depoimento dele que ele recebeu instruções de ir lá apenas ouvir. E depois diz que foi taxativo comigo ao dizer que não iria doar. Ora, ou ele é um insubordinado funcional, ou ele está mentindo, porque... tanto é que depois eu passo uma mensagem para ele, o fulano, precisamos encontrar para concluir a nossa conversa, e depois nunca mais teve contato. Mas eu acho que é importante esse registro, porque primeiro nunca liguei, como o Ministério Público faz parecer nos autos que eu teria trocado ligações com ele. E a própria quebra de sigilo telefônico mostra isso. Qual era o terminal telefônico que o senhor usava, já que o senhor entrou nesse tema? Na ocasião. O meu. E qual é o número? O meu telefone é 8111-7755 e eu tinha um outro telefone que eu usei na campanha, tenho ainda, está desativado, que é 81514000, pode ser, porque faz tempo que eu não manuseio esse número, mas é de final 4000, mas acho que 81514000, acho que seria esse. Esse episódio que o senhor relatou na sua inquirição sobre esses euros que teriam sido entregues ao senhor, o senhor pode esclarecer para mim esse fato? Posso. Eu fui ao Rio de Janeiro por 2 vezes em setembro, início de setembro, chamado pelo senhor Júlio. Uma primeira vez ele disse que estava com... E já tinha dito isso antes, quando fez a doação. E também ele já disse isso nos autos também, acho que isso está muito claro, que ele estava vendo como é que iria ver o restante, por conta de que tinha problemas de teto legal, se ele iria fazer na pessoa física, com sócio, com outras empresas, que estava estudando isso com o contador. Isso depois de ele ter doado aqueles 2 milhões? Isso depois. E o que era o restante? O que era? Me parece que seriam 5 milhões. 5 milhões. Uhum. Parece ao senhor ou foi dito ao senhor que havia Não, ele disse que tinha... algo combinado em 5 milhões? Ele disse que ele iria doar 5 milhões, que teria sido isso que tinha sido conversado, e que então, mas que ele não sabia, que estava estudando essa forma legal de fazer. Uhum. E nessa ida ao Rio de Janeiro, ele mais uma vez falou assim: olha, eu breve vou ter uma solução, estou vendo com o advogado, contador, o meu sócio, tem pessoa física, pela TOIO a gente está com o limite estourado, mas nós temos outras empresas, alguma coisa assim, e breve vou estar lhe chamando para a gente ver como é que vocês vão querer essa finalização. Perfeitamente. Na outra semana eu fui de novo chamado ao Rio de Janeiro e fui lá, ele não estava nesse dia, apesar de ter me solicitado, ter marcado. Estava a secretária dele, justificou que ele teve um contratempo, não pôde estar presente, e que tinha deixado um envelope para mim, que eu pudesse dar uma olhada, ficasse à vontade, e saiu da sala, se ausentou. Eu abri o envelope, porque não estava nominal, e dentro tinha um outro envelope, fechado, lacrado, com uma folha de rosto acostada, um recibo provisório do senhor Júlio para o senador Jim, contém com uma barra, 200 mil. Referente, destina-se à campanha da coligação União Força no Distrito Federal. Era uma coisa de 3 linhas. E então eu peguei esse envelope e transportei para Brasília. Foi isso o episódio do dinheiro que aconteceu. Chegou a abrir o envelope para ver? Não, senhor. O envelope era endereçado ao senador. Eu até não o fiz porque foi dado em confiança a mim. Agora, por esses dias, até por conta desse meu envolvimento aqui,
a gente acaba conversando com amigos, com advogados, e eu falo, você não fez bem em não ter feito, porque senão você estaria violando correspondência, era um crime. Eu nem tinha consciência disso. Eu não fiz porque ele realmente não era dirigido a mim, não estava endereçado a mim, e eu não... E o senhor entregou esse envelope ao senhor Engenheiro Argelo? Pois é, Excelência, eu tenho conhecimento também da divergência que tem sobre isso nos autos agora. E eu posso lhe dizer que a minha lembrança é de que eu cheguei e fui encontrá-lo e entreguei esse envelope a ele. Mas esses fatos já têm 2 anos que aconteceram. A dinâmica de uma campanha é bastante intensa, é uma loucura mesmo de pessoas. A gente nunca se encontra com ninguém sozinho. Às vezes, quando aconteceram vezes eu ter que falar com um candidato, tinha que puxar para o banheiro, para um canto assim, para poder falar alguma coisa, porque o candidato nunca está sozinho, sempre cercado de muita gente, todo mundo querendo falar e trazer uma sugestão. Então, foi num contexto desse, eu me recordo, a lembrança que eu tenho. Mas hoje, até diante das negativas, né, tanto o seu Júlio falando que deu reais, eu tenho para mim, como eu já acabei de falar, que eu li euros no envelope. Mas efetivamente quem pode dizer o que tinha dentro foi quem colocou, quem fez o envelope, quem montou o envelope, que deve ser ele. Mas eu tenho o registro que eu li euros no recibo provisório. Quanto o senador dizendo agora também que não recebeu, eu também me coloco em dúvida. Mas a minha lembrança é de que eu entreguei para ele. O senhor mencionou no seu depoimento que o senhor teria entregue para ele e ainda teria reclamado de ter sido colocado numa situação dessa. Bom, com relação a esse depoimento, o senhor está falando da reinquirição do dia 15. Eu queria fazer um registro, porque eu já comecei a fazer isso num depoimento que acho que deve ter sido juntado aos autos, na Polícia Federal, em Brasília, sobre o episódio lá, que eu fui, acho que como testemunha da polícia, não sei, na averiguação do deputado Marcos Maia lá. E eu já comecei a colocar isso, mas também o foro não era adequado. Eu acho que esse é o foro adequado para eu falar nos detalhes. Esse depoimento do dia 15, ele foi primeiro dado sem a presença do Ministério Público. O da véspera do dia 14, o Ministério Público estava presente, fui inquirido com urbanidade. O do outro dia, não. Eu já estava solto quando fui chamado a depor pelo senhor. Esse fato me foi emitido. Eu fui coagido, chantageado, intimidado, ostensivamente, de maneira pouco usual, acima do que é aceitável, entendo eu, pelo Código de Conduta da carreira do servidor, pelo Código de Conduta do servidor público, por qualquer esfera que se queira ver. Ao tempo todo me sendo dito que se eu não colaborasse, eu não falasse o que o delegado queria ouvir, que a minha prisão seria convertida em definitiva. Várias vezes isso, não foi uma ou duas. O tempo todo dizendo que eu precisava colaborar, que eu precisava isso. E no final, para o senhor ter uma ideia, com uma mão me foi dado, olha aqui, era o meu alvará de soltura, e que a outra assina aqui. Eu praticamente não li esse depoimento. O meu advogado... Não, o senhor não estava com o seu advogado lá? Estava com o meu advogado. Ele não te disse que o senhor já tinha sido liberado? Não, nós soubemos disso no momento. Você estava no processo, era público? Não, senhor, assim... Não sei. Eu estava preso, né? Senhor. Eu estava preso. Não, o seu advogado, né? Ele estava comigo lá nesse momento, depondo, sem saber que eu estava solto. Esta informação nos foi sonegada, né? Eu entendo que meu advogado estava presente realmente, mas eu acho também que ele agiu de boa fé e deve ter sido induzido a erro. Isso é mais ou menos, entendo eu, Excelência, aquela situação de que um servidor público não deve roubar, mas existem servidores públicos que roubam. Mas existem os mecanismos de controle para que ele não roube, né? Corregedoria, auditorias, essa coisa toda, e ainda assim acontece. Então, eu acho que essa intimidação, essa coação, tudo isso que me foi impingido nesse dia,
também não deveria ter ocorrido, em que pese a presença do meu advogado. Eu acho que nesse contexto ele é uma espécie de um mecanismo de controle desse que existe na lei em várias situações. Mas apesar disso também foi burlado. E aí, então é isso que o senhor disse, então, o que eu disse, o senhor entregou o envelope e reclamou, isso não foi verdadeiro, então? Não, veja bem, o que eu disse, eu reclamei da situação do transporte, da minha integridade física. Né? Eu fiz esse comentário realmente, não me bota mais numa fria dessa, alguma coisa assim, mas eu estava me referindo à integridade física, transportar recursos que... até a minha questão pessoal. Então, o senhor pegar os 200 mil euros de doação de campanha ilegal, não tinha problema nenhum, o senhor não se sentia desconfortável com isso? Não, veja bem, eu acho que eu não estava cometendo nenhuma ilegalidade. Não é legalidade, senhor Paulo? Doação eleitoral fora de registro? Não me foi dito em nenhum momento que ela era fora de registro, ao contrário. O senhor Júlio, por várias vezes, disse que estava vendo a forma legal com contador, advogado, sócio, para completar essa doação. Pode doar em moeda estrangeira, em espécie, para a campanha? É isso que o senhor está me dizendo? Não sei lhe dizer. Não sei lhe dizer. Não sabe? Não sei. Bom, o que é falso, então, nesse depoimento que o senhor disse que foi coagido? Esse aspecto, por exemplo, de que... Qual aspecto? De que eu disse isso no sentido, essa coisa de que não era doação oficial. A coisa foi colocada nos seguintes termos, se eu me permitir aqui, tem várias passagens do depoimento. O senhor disse lá que naquele momento da entrega do dinheiro a Ginho, o requerido pediu que ele não colocasse mais naquelas situações, pois aquilo se tratava de doação por fora não oficial, o qual o requerido não tinha conhecimento. Então, e Ginho não reagiu ao que foi falado pelo requerido, entendendo a conversa, imagino. Então isso, o que é falso é que na verdade o senhor reclamou porque o senhor estava numa situação de risco de minha integridade transportar física. Esse dinheiro. Exatamente. A doação por fora não tinha problema nenhum. Não, eu nunca entendi que ela fosse por fora, não tinha consciência disso em nenhum momento e nunca me foi dito que ela não era por fora. Acredito que ela deva ter sido contabilizada. Não sei, não faço essa área, não cuido dessa área. Qual era a posição do senhor na campanha? Coordenador de comunicação. E o senhor não sabe nada sobre as regras de doações, de eleitorais? Sim, eu sei que tem que ser. Tanto é que aconteceram doações, num segundo momento, os partidos o confronto da documentação ela se dá posterior ao ato da doação. Então, na sua compreensão, poderia haver uma doação em espécie de 200 mil euros? Doações em espécie, elas podem acontecer. Isso eu tenho entendimento que possa. São vários os tipos de doação que ocorrem numa campanha. Transferências bancárias, cheques nominais, dinheiro em espécie, prestação de serviços, ceder uma casa, ceder um carro, a mão de obra. Então, isso eu tenho essa compreensão, apesar de não cuidar dessa área, a gente acaba sabendo, enfim, aprendendo. Então, para mim, dinheiro em espécie não era problema de haver. Segundo, eu realmente não imaginava. E terceiro, a contabilidade disso se dá a posterior, como eu já lhe falei. Então, até mesmo nos casos da UTC, nós fomos lá no mês de agosto para trocar os recibos das doações que haviam acontecido. Então, depois desse episódio, houve a troca de candidato ao governo, que primeiro o candidato foi impugnado, num segundo momento entrou um segundo candidato. A gente teve que se concentrar muito nessa questão da comunicação e eu não me envolvi mais com isso, com os desdobramentos que a gente no primeiro momento fez de tentar ajudar nos recibos, como aconteceu na UTC. Então, numa segunda fase, nem isso eu fiz, porque eu fiquei realmente focado só na minha área. Esses outros empresários aqui que foram ouvidos, outras empresas, Andrade Gutierrez, o senhor teve contato com alguém deles? Nenhum, nem conheço ninguém. E o Angevix, lá, o senhor José Antônio Sobrinho? Esse senhor também diz num depoimento dele, que eu queria aproveitar que eu participei de uma reunião. Não é verdade. Em campanha acontecem muitos eventos simultâneos.
volta e meia os coordenadores das campanhas do candidato principal para o governo são chamados para algumas reuniões com os candidatos, com os outros candidatos da coligação, para passar estratégias, para dizer como é que as coisas vão se comportar, qual é a linha que a gente vai dar na comunicação, enfim, como é que estão as pesquisas. E dentro desse contexto eu fui chamado para um evento com a equipe do senador Jim, num dia na casa dele. Tinham lá várias pessoas e era um evento porque tinham comes e bebes. E fui apresentado a esse senhor em pé numa mesa com salgadinhos, com suco, bolo. Fomos apresentados no contexto de que ele poderia vir a ser uma pessoa que ia doar. Depois ele disse que eu liguei 10 vezes para ele. Está nos autos. Mais uma vez eu invoco a quebra dos sigilos que estão nos autos. É um dado material, concreto, objetivo. Não há uma ligação minha para esse senhor. Nenhuma. Nunca liguei para ele. E muito menos participei de reunião. Fui apresentado. Não durou 2 minutos essa apresentação. E atribuo o fato dele ter me citado a uma questão muito simples. Quando eu fui preso aqui em Curitiba, eu fiquei na mesma cela, no mesmo ambiente ali que ele. E nesse contexto, senão esse cidadão jamais me reconheceria e jamais saberia o meu nome, como eu da mesma forma que ele. Então, ele convenientemente, não sei por conta das questões dele aí envolvendo esses processos, mas está muito claro também isso, convenientemente, ao final de todos, ao final dos meus depoimentos, do seu Júlio, de todo mundo, ele fala e monta essa história, porque para mim ela não tem pé nem cabeça, eu nunca me reuni com eles. Essa vinculação dessas doações à atuação do senhor Jim Argelo na CPI da Petrobras, isso não foi colocado ao senhor, ao senhor Valério, não foi discutido isso com os empresários? A mim não, comigo nunca. E o senhor nunca cogitou que poderia ter havendo essa possibilidade? Também não. Deixa eu lhe colocar uma coisa. Quando a gente só teve conhecimento, eu só tive conhecimento desse episódio, quando saiu uma revista Veja em abril ou maio de 2015, que foi a primeira vez que se fez alguma ligação disso com o CPI. Com o CPI. O que aconteceu durante a campanha, e eu até cheguei a ligar para o Dr. Júlio para dizer qual era a posição que a campanha teria sobre isso, é que quando saiu uma prestação de contas parcial, que é obrigado, a lei obriga lá, e aí eu fui chamado pela questão da comunicação, saiu algumas coisas que empresas envolvidas na Lava Jato, apenas isso, estavam doando a candidatos de Brasília, e citou o nosso candidato ao governo pelo PR. Então, nesse contexto, eu liguei até para o seu Júlio para dizer, olha, saiu isso, nós estamos nos posicionando dessa forma para lhe esclarecer, dando uma satisfação ao doador, que isso podia causar algum tipo... Então, o que saiu na época na imprensa foi isso, de que empresas envolvidas na Lava Jato doaram para candidatos de Brasília. Com relação à CPI, eu só tive conhecimento quando o meu nome até apareceu, de uma maneira que vem me prejudicando tremendamente desde então. Abril ou maio, acho que na virada de abril para maio, ali numa revista Veja, que teve o senhor Ricardo Pessoa na capa. O senhor teria prestado uma declaração num desses seus depoimentos? Naquele primeiro depoimento, depois do encontro lá com a UTC... o senhor declarou o seguinte: depois desse encontro, quando estava no aeroporto para voltar ao Brasil, na companhia de Valério, ouviu desde que aquela doação da UTC deveria ter ligação com a atuação de Argel na CPI. Não aconteceu isso? Não, Isa, o comentário aconteceu, só que o contexto do tempo eu quero retificar. Porque eu não tinha conhecimento antes dessa revista Veja. Isso se deu mais ou menos no meio do ano de 2015, quando eu encontrei o Valério coincidentemente no aeroporto, cruzei com ele, fui levar a minha esposa, ou foi a vez que eu fui viajar, era meio do ano, junho, por aí, ou fui levar a minha esposa, ou foi na minha viagem, e aí nós comentamos rapidamente a esse respeito do que tinha saído na Veja, tinha recém saído, coisa de 15 dias, 20 dias, então o comentário houve, foi num aeroporto,
mas não nesse período. Foi até em cima do que tinha saído na revista Veja. Aqui o senhor faz esse comentário, depois no aeroporto, quando estava retornando, tem uma segunda visita ao UTC, no qual tinham ido levar os recibos das primeiras doações. Exatamente, eu estou contextualizando aqui. Excelência, esses depoimentos dados da polícia, eu passei por uma situação inusitada, estou passando, nunca me ocorreu isso na vida. E naquele contexto, a gente até lê e não depreende direito as coisas, a gente está sob forte abalo. E depois que eu saí, eu fui tentando resgatar, fui ler o processo, fui tentando resgatar, falar com pessoas que pudessem me precisar e me relembrar, fazer relembrar dos fatos. Enfim. Vou fazer uma interrupção aqui também do áudio.